nesse evento de abertura da Corregedoria, né, na pauta da Corregedoria, uma iniciativa de plano de capacitação continuada, né? Esse primeiro evento e alguns deles serão abertos ao público, não todos, mas alguns serão abertos ao público, para que a gente possa promover essa integração entre os nossos grandes parceiros, né? Alguns aqui presentes, o pessoal da Corregedoria da Saúde, agradecer a presença, a Corregedoria da ANA, da ANAC, Corregedoria da Polícia Civil, e ao tempo em que e demais, né, Corregedoria do Ministério da Fazenda. Bom, não devia ter começado da Economia, não devia ter começado a nomear porque eu posso ser injusta com alguém, né? Mas queria agradecer a presença de todos. Gostaria de convidar o Dr. Gilberto Valer, Corregedor-Geral da União, né, que abrilhantará essa manhã com uma palestra. E gostaria de chamar também para compor a mesa o Dr. Anderson Jorge, Corregedor-Geral da Polícia Civil, também nosso parceiro aqui. Obrigada, Dr. Anderson. E, bom, sem mais delongas, né, um agradecimento, passo a palavra para a doutora Vládia, que fará uma pequena explanação antes da palestra. Bom dia a todos, com muita alegria, com muito prazer que eu recebo todos os senhores aqui. É um motivo de grande satisfação para a Corregedoria Geral da Advocacia da União conseguir reunir aqui no auditório colegas das mais diferentes corregedorias, das mais diferentes instituições que trabalham com foco correcional e também disciplinar, para juntos discutirmos alguns assuntos que nos é familiar no nosso dia a dia, mas que por muitas vezes nós não conseguimos parar e meditar e pensar um pouco sobre o que nós estamos fazendo. E não só pensar no que estamos fazendo no dia a dia, mas com um olhar voltado para o futuro. E então é com muita satisfação que eu agradeço a presença de todos. Não vou nomear, porque a doutora Cristiane já o fez, mas espero também contar com a presença dos senhores em outros eventos do plano de capacitação da Corregedoria, e espero que esse momento seja bastante proveitoso para as instituições dos senhores. Não posso deixar aqui de agradecer a presença dos corregedores gerais da Advocacia da União que me antecederam, doutor Altair e doutor Ademar, que iniciaram esse projeto e essa capacitação e esse foco correcional e disciplinar bem antes de mim. Assim, então foram meus inspiradores na ideia, hoje concretizaram através desse plano. Queria agradecer também colegas que trabalharam comigo hoje, doutor Maurício, corregedor da ANA, que está aqui presente, doutora Adriana, doutor Elisafan, todos os membros da corregedoria aqui da AGU, os corregedores auxiliares que participaram ativamente da construção desse plano. E particularmente quero agradecer a doutora Cristiane, que hoje ela é o ponto focal de capacitação da Corregedoria. Ela encabeça o projeto e ela, eu posso dizer que com garras de leão, ela construiu esse projeto, que é uma iniciativa de capacitação continuada, não só dos servidores e membros da Corregedoria Geral da Advocacia da União, mas também é um ponto de colaboração e de interlocução com os demais órgãos de controle interno. Por fim, gostaria de agradecer a Escola da Advocacia da União, que participou ativamente da construção, tem nos apoiado desde o início, com a colaboração ímpar. Então, agradeço aqui na pessoa do Dr. Danilo Barbosa, que não pôde estar presente hoje, porque está acompanhando o Advogado-Geral da União no evento em Salamanca. Mas deixo meus profundos e sinceros agradecimentos a ele e a todos os servidores que participaram da construção dessa iniciativa. Agradeço também ao Dr. Gilberto, que veio nos abrilhantar hoje e abrir esse primeiro evento de uma construção que merece continuar por um longo período. Muito obrigada, Dr. Gilberto. Obrigada, Dr. Jorge, pela presença. E vamos iniciar as nossas discussões. Quero agradecer também a doutora Jussara, ela acabou de chegar, já tinha feito agradecimento, mas quero reconhecer a doutora Jussara, foi uma grande parceira também, né? Corregedora do Ministério da Saúde, na construção desse evento. Obrigada, viu, doutora Jussara? Bom dia a todas e todos. É um grande prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre corregedoria, sobre os projetos. E para mim é uma dupla satisfação. Primeiro,
Está voltando agora para a corregedoria. Eu trabalhei em corregedoria de 2001 até 2013 e depois eu fui para a ouvidoria. Estou com trabalho em ouvidoria e voltei agora em 2019. Então isso é uma satisfação. A outra satisfação é voltar para a corregedoria da AGU, onde eu tive a oportunidade de trabalhar por um ano, de 2005 a 2006, um período que antecedeu a minha ida e a da Cris para a corregedoria da CGU. Queria agradecer a doutora Vlad pelo convite, a Cristiane pelo convite para poder falar um pouquinho sobre projetos, sobre ideias, sobre corregedoria, sobre como éramos, como somos e talvez como devemos ser. Se a gente for pensar historicamente sobre corregedoria, a sua estruturação, a sua ação, a corregedoria, até um tempo atrás, creio que em 2001, quando eu fui ser corregedor-geral do INSS, a gente ia pensar com o modelo de corregedoria, como que a gente ia seguir uma corregedoria, como a gente ia fazer um processo disciplinar. Eu não tive na faculdade nenhuma matéria sobre processo disciplinar. Ninguém me ensinava a fazer processo disciplinar. Não caiu no meu concurso para procurador nenhuma pergunta sobre processo disciplinar. Eu não conseguia entender sobre o processo disciplinar. Eu não sabia direitos e deveres da Lei 8.112. Eu não sabia, se eu desrespeitasse algum dos deveres, qual era a consequência. Eu não sabia a diferença entre sindicância e PAD. E assim era a realidade. Na década de 90, eu entrei em 98, no começo do ano de 2000. E as corregedorias daí se começou a tentar estruturar um órgão para apuração disciplinar. Mas se estruturar, basicamente, criar a unidade correcional e seguir o quê? Como? Qual o caminho a ser feito? E dois caminhos eram seguidos por quem fazia parte. Os pareceres normativos da AGU, que eram inúmeros, que eram vários, que tratava de prescrição, tratava de abandono de cargo, tratava de penalidade, de obrigatoriedade de aplicação de pena, entre outros, e outro era o direito penal. Ninguém sabia por onde seguir, falava em ampla defesa e contraditório, só se pensava no direito penal como paradigma, como base, tendo em vista que todos ali tinham uma noção de direito penal. Entendia que o processo disciplinar ia ser revisto por um juiz que também não tinha formação em processo disciplinar, que ele ia julgar com princípios e bases no direito penal. Então a gente se aproximou e foi aproximando o processo disciplinar do direito penal. Tanto assim que no começo a nossa defesa era a técnica no processo disciplinar. Era o próprio servidor ou alguém que não necessariamente conhecia também de processo disciplinar. Mas depois foi se especializando e cada vez mais princípios de direito penal eram alegados dentro do nosso processo disciplinar. Isso trouxe para a gente um caminho que talvez tenha gerado o que está gerando hoje nos processos disciplinares. Uma burocratização do processo disciplinar, um processo disciplinar tão complexo que é mais fácil a pessoa ser condenada num processo penal do que num processo disciplinar. Porque no processo penal você tem regras, você tem transação, você tem padrões, você tem direito de defesa, mas limitado. No processo disciplinar, não. O cara pede 50 testemunhas. E você vai atrás das 50 testemunhas. E você nem pode obrigá-lo a trazer a testemunha. Cabe à comissão ir atrás. Ele pede para fazer uma perícia de uma coisa absurda. E se você não faz a perícia, você fica com medo do processo ser anulado. Ele pede para fazer o oitivo em outro local do país. E você tem que custear diária e passagem ou conseguir videoconferência. É uma briga hoje para a gente conseguir um processo disciplinar. E a gente verifica isso principalmente nos casos da Lava Jato. A condenação penal foi muito mais rápida do que a condenação disciplinar. Agora, esse ano, a gente acabou punindo Passadina. Há quanto tempo está se discutindo isso? Desde 2014. O processo disciplinar chegou a um limite em que você, hoje, na maioria da administração pública, ou você demite ou prescreve. Você não tem outro caminho. A maioria dos processos, a maioria das corregedorias que a gente conversa, ele fala, eu estou atolado de processo disciplinar, eu estou cheio de processo disciplinar, eu tenho que escolher aquilo que eu vou instaurar. E instaura no limite o processo que é para demissão. E tem que correr para poder conseguir fazer a demissão. E ainda tem que se socorrer muitas vezes do prazo penal
da prescrição penal, para poder tentar salvar o processo. Isso está trazendo para a gente um sério problema. Porque quer queira ou quer não queira, o processo disciplinar não serve somente para punir, para repreender. Ele é um instrumento de gestão importante. É um instrumento de hierarquia, porque o poder disciplinar é oriundo do poder hierárquico. E muitas condutas do servidor acabaram sendo banalizadas. O chefe fica sem poder hierárquico, sem poder disciplinar. Algumas condutas, o servidor fala, eu posso cometer porque nada vai acontecer comigo. E até a corregedoria da CGU tem um pouco de culpa nisso. Porque quando vai fazer inspeção ou vai verificar o processo disciplinar, a unidade vai falar, mas você não priorizou os casos mais graves. Você tem que priorizar os casos mais graves. Mas outros casos, tantos, são importantes para o dia a dia. O servidor que frauda ponto, que junta atestado médico falso, aí você fala, não posso fazer isso porque eu estou fazendo o processo de uma grande obra que foi superfaturada. Fica 5 anos naquele processo. Mas por quê? Nosso processo está complexo. Nosso processo está complicado. O nosso processo está tão complexo que a Corregedoria Geral da União foi criada pelo decreto, ou foi estruturada pelo decreto 5480, como órgão central do sistema de correição, começou a funcionar em 2006. Ela tinha uma função básica: assessorar, assegurar que o sistema correcional funcionasse. E como que ele fazia essa assistência para funcionar o sistema correcional? Ela criou um espelho de cada ministério dentro da CGU que cuidava, fiscalizava, verificava se aquela unidade estava funcionando a contento ou não, com padrões pré-determinados, seja por padrões da CGU, seja pelos pareceres normativos, seja pela doutrina penal, seja pela Receita Federal, que tinha um manual do Marco Salles muito bom, de um auditor da Receita do Rio de Janeiro. Você seguia isso e falava, você tem que ter esses padrões. E esse modelo foi muito importante de 2006 até agora 2019. Por que aquilo que não queira dava um pouco de segurança para aquele corregedor da unidade, para poder trabalhar, até mesmo para poder se justificar perante os chefes. Por que você está fazendo isso? Porque a CGU está tomando conta, a CGU está cobrando, a CGU está fiscalizando, a CGU está vendo. Várias vezes, quando eu era corregedor-geral do INSS, a Cris trabalhava na consultoria jurídica do Ministério da Previdência, tinha processos disciplinares contra o presidente do INSS, diretor do INSS, procurador-geral do INSS, e quando vinham com tudo, a gente dava um jeito da CGU ficar sabendo que tinha aquele processo para cobrar o que estava sendo feito. Era uma forma de respiro. 15 anos depois desse sistema, ou 14 anos depois desse sistema, creio que a gente não precisa mais. A gente já tem maturidade para saber que o sistema correcional é importante. Agora o que a gente tem que fazer é andar, evoluir, trazer um pouco o futuro, trazer a desburocratização, trazer, na verdade, outras formas de controle que não precise o órgão central ficar cobrando. Ministério da Saúde, o que você fez? Ministério da Saúde, saiu essa notícia no jornal, você já instaurou o PAD? E daí você fica na CGU rezando para ele falar que instaurou. Porque se ele falar que não instaurou, você fala, então tá bom, mas 60 dias você instaura. E daí espera mais 60 dias e faz um outro ofício aí, instaurou. Daí ele fala, não tem urgente. Daí você finge que não viu, não tem urgente, fala, se precisar eu te dou capacitação. Daí passa mais 60 dias, e aí, instaurou? Não instaurou. E daí vai até o limite, porque se ele falar não vou instaurar, a gente também não vai. Já não tem gente, já não tem essa priorização. Ou seja, é um controle de processo, um controle burro. Além desse controle burro, que era feito, hoje é feito, na época acho que até era importante, a gente na corregedoria tinha uma situação meio estranha, ou feliz. Para garantir que o sistema funcionasse, cada ministério foi obrigado a entregar, a ceder um DS4 para um cargo de corregedor setorial. Qualquer sistema, quando você fala unidade setorial, você pensa unidade dentro do ministério. A confiança era nenhuma que todas as corregedorias setoriais foram para dentro da CGU. Daí o Ministério cedeu o DS4 para criar uma corregedoria para fiscalizá-lo, mas ele não tinha um DS4 para poder executar. Ele não tinha um DAS para ser corregedoria.
ele não tinha um DAS para fazer, ou seja, ele cedeu um DS4 para a CGU para falar, faça, cobrando. E daí o que acontece? Logo no começo foi um problema, porque o Ministério da Integração não tinha corregedoria, o MMA não tinha corregedoria, ninguém tinha corregedoria, a gente conversava com o secretário executivo, chefe de gabinete e ficava, você tem que criar uma unidade de corregedoria. Daí ele falava, mas eu cedi um DS, você não vai fazer esse processo para mim? Não, não vamos, só vamos fiscalizar para ver se você está fazendo certo ou errado. Ou seja, era um cachorro correndo atrás do rabo. Depois de um certo tempo, a maioria dos ministérios criaram suas corregedorias, as autarquias, as fundações. Agora estamos num momento de integridade, então as estatais estão criando corregedorias. Só se fala em camadas de proteção, segunda linha de defesa, junto com gestão de risco, junto com a ouvidoria, a corregedoria funcionar. Eu acho que isso já está pacificado. Agora, como vamos funcionar? E nisso, lá na Corregedoria Geral da União, a gente mudou o modelo. A gente acabou com aqueles DAS criados em 2005 para fiscalizar cada pasta funcional. Mesmo porque a gente não fiscalizava corregedoria, a gente fiscalizava processos. A gente elegia 10, 15, 20, 30, 50, 100 processos e ficava cobrando o que o órgão fazia, sem verificar que naquele órgão podia ter outros casos tão graves que não apareciam. Então você não sabia se a Corregedoria da Saúde era realmente boa ou não, ou se ela estava acobertando outras coisas. O INSS demite 230, mas e quantos processos tem? Qual é o espectro de processos? Como que a gente faz? E daí a gente fez uma reformulação na estrutura da Corregedoria Geral da União para essa forma. A gente tem o Corregedor Geral, tem chefia de gabinete e 3 coordenações ligadas à Corregedoria Geral. A primeira corregedoria, que é ligada direto ao gabinete, é a Coordenação Geral de Uniformização de Entendimento, que como órgão central, o que é mais importante para a Corregedoria Geral da União é normatizar, é padronizar, é você fixar entendimento, é não deixar a comissão ou aquela unidade ao navio. Ao navio sem rumo, porque depois é muito fácil eu falar, você errou. Mas aonde que disse que eu errei? Por que disse que tal coisa é valimento do cargo e não descumprimento de norma? Aonde que está caracterizado que eu posso dar aula, mas eu não posso dar aula em outra unidade da federação? Aonde que está dizendo que eu posso dar aula, mas eu não posso usar a logomarca do meu órgão? Por que você está dizendo isso? Por que você entende dessa forma? E isso realmente é complicado, porque a gente começou a regulamentar através dos enunciados da CCC, e só para desencargo de consciência eu assinei 3 que estavam prontos, mas assim, falava mais do mesmo. O processo disciplinar poderá ser prorrogado depois do prazo de 60 dias. A ausência de defesa técnica não gera nulidade para o processo disciplinar. Ou seja, coisas que você, na verdade, você já sabia, já estava consolidado, é só para poder dizer, olha, tem um enunciado sobre o tema. A gente tem que inovar, a gente tem que ser mais corajoso, a gente tem que pegar o que está sendo tratado realmente para poder trazer no processo. Essa coordenação tem essa visão, e 2 trabalhos ela está fazendo, que foram, aliás, 3 trabalhos, mas de normatização 2. Um é a reforma do decreto 5480, que já está no Ministério da Economia e na Casa Civil, mudando a questão da regulamentação, até mesmo porque já não tem mais corregedoria adjunta, não tem mais corregedoria setorial, e a gente trouxe uma novidade no governo. Uma novidade que agora o pessoal, até na auditoria, está querendo copiar e na ouvidoria. Porque os corregedores têm mandato, e o mandato é fundamental para os corregedores. É um mandato que assegura a autonomia, é um mandato que assegura a sua independência funcional. Estou bem convencido disso. Creio que também o mandato da forma como está não é bom. 2 anos prorrogados por mais 2 e de forma reiterada. O cara fica 20 anos com mandato dentro de um cargo. Acho que tudo tem limite, tudo tem que ter um padrão. O cara é muito bom, ele desempenhou muito bem o trabalho no Ministério da Saúde, agora vai desempenhar no Ministério da Fazenda essa expertise.
A gente está mudando para 3, prorrogáveis por mais 3, ponto final. E a gente trouxe, além dos critérios para investidura no cargo, que são básicos, não tem como você fechar muito, e não adianta fechar muito. A gente trouxe requisitos para a manutenção do mandato. Requisitos não só de conduta moral, de conduta pessoal, de conduta profissional, mas também de cumprimento de metas, para poder manter no cargo. E aí você fecha pela meritocracia o mandato. Você não assegura que o cara ganhou, na verdade, 3 anos de DAS, ou função comissionada, ou o que quer que seja. Ele, na verdade, ele tem que fazer jus para aquilo. Eu falava na ouvidoria, até 10 de janeiro, quando dava palestra, que eu adorava o meu cargo não ter mandato, porque a maioria falava, não, o ouvidor tem que ter mandato. Eu falava, o ouvidor geral da União não. Porque eu tenho que provar todo dia que eu estou fazendo alguma coisa boa. Porque se eu não estiver fazendo algo bom, o gestor tem que tirar. Acho que na corregedoria, como você na verdade, tem outro tipo de atuação, um outro tipo de enfoque, na verdade, é uma briga de forças, você precisa ter um pouco mais de segurança. Mas tem que ter seguranças atendendo padrões de qualidade. Se o cara foi lá para poder arquivar processo, para não trabalhar, para trazer problema, ele não pode ficar. Bom, essa é uma das novidades. A gente está trazendo também a possibilidade de delegação de competência para poder julgar processos, a possibilidade de quem tem corregedoria instalada ter alguns privilégios com quem não tem corregedoria, entre outras coisas. Elaboração de respostas, elaboração de cursos. Eu cheguei na CGU, e assim como a Cris também, através dos cursos de PAD. A gente, antes mesmo de ter um sistema correcional, éramos 10 instrutores do curso de PAD, e assim a gente ia pela ESAF, todo mês tinha uma viagem diferente. Graças a esses cursos, casamentos foram feitos, casamentos foram desfeitos, viagens foram feitas, amizades foram feitas, amizades foram desfeitas, porque era muito assim, todo mês você estava com um novo colega, com uma nova pessoa dando um curso, uma nova unidade da federação, conhecendo gente, divulgando o PAD. E foi fundamental para essa massificação das corregedorias. Infelizmente se perdeu um pouco. A gente está transformando o curso em EAD e também em cursos presenciais, tanto de PAD quanto de PAD. E essa coordenação é importante. Agora, o que mais que ela está fazendo que a gente precisa? Um banco jurisprudencial. De jurisprudência administrativa e jurisprudência judicial e administrativa. A gente precisa saber como que está sendo julgado os PADs, como que se entende os PADs. O nosso PAD é tão sigiloso que ninguém consegue procurar um parecer de um caso concreto para saber se a acumulação ilegal de médico acima de 60 horas semanais, como é que está sendo o entendimento. Daí vem alguém e fala, eu sei que teve uma decisão no STJ, eu sei que tem um parecer normativo, aonde eu acho, como está se entendendo. A gente precisa deixar as claras, a gente precisa trazer um lugar para que a pessoa possa consultar e a gente tabelar, ou, na linguagem de TI, taguear. A gente precisa ter essa base de conhecimento. E essa base de conhecimento é fundamental para um projeto que a gente vai falar, que a gente começa a desenvolver agora em abril. Que é para nosso sistema de inteligência artificial, que a gente vai colocar no PAD, para a gente deixar mais rápido o processo. A gente precisa saber, a gente precisa dar um norte para a comissão. A comissão é independente e autônoma, mas ela precisa saber qual é o posicionamento majoritário, qual é a posição da administração pública, qual é a posição do judiciário, qual é a posição aceitável naquele processo. A gente criou também uma coordenação geral de informações correcionais. Essa coordenação geral é como se fosse o nosso serviço de inteligência. Todo mundo agora está adorando criar um serviço de inteligência. Mas esse serviço de inteligência é inteligência processual. Como que a gente está instaurando o processo a partir de 10 de janeiro? Tem uma denúncia, a gente faz uma análise e manda instaurar? Não. Tem uma área de análise que a gente vai falar de instrução, de análise preliminar, de instrução processual, que ela é obrigada a fazer uma matriz. Além do parecer bonitinho, como a gente está acostumado, com 80 laudas, 90 laudas,
para convencer a autoridade instauradora, ele vai fazer uma matriz, colocando, em resumo, o que está é o objeto da instauração, o que você tem de prova, o que falta provar e o que precisa ser feito. Essa matriz é feita antes da instauração do PAD. Feita essa matriz, é encaminhada para essa área de informação correcional, que ele vai buscar todos os elementos de provas antes da instauração do processo, que independe do contraditório, que independe de você submeter ao crivo da parte. É você buscar a informação documental, a certidão do cartório, é você conseguir a quebra do sigilo bancário, é você conseguir a quebra do sigilo ou o compartilhamento do sigilo fiscal, é você conseguir o compartilhamento de uma prova emprestada, tudo aquilo que antes ficava na mão da comissão e tem comissão parada há 1 ano, porque não consegue se movimentar, dependendo ainda de uma quebra de sigilo, ou de um compartilhamento de prova, ou de uma perícia, é feita por essa coordenação. Ela tem por função, por meta, atender essas diligências prévias. Fez isso, cumpriu sua parte, trouxe para o processo, vai para a autoridade instauradora, que instaura o processo com a matriz e com as provas pré-constituídas. O que está faltando, o que precisa. Pode surgir outras provas que a comissão queira? Pode, tranquilamente. Mas a base da autoridade instauradora, o entendimento já foi colocado. O que precisa? Isso serve tanto para o PAD quanto para o processo de responsabilização de pessoa jurídica. Além disso, junto ao gabinete, e talvez seja a coordenação mais interessante lá da CRG. Se eu fosse escolher um cargo para mim de coordenador, seria essa a coordenação. Que é a coordenação de modernização e comunicação. Essa coordenação geral de modernização e comunicação, eu tenho lá três cargos em comissão. Eu coloquei 3 pessoas que nunca viram um PAD na vida. Nunca abriram um PAD. Nem PAD digital, nem responderam a PAD, não conhecem, não são formados em direito. Não é que é para pensar fora da caixinha, é pensar sem caixinha. É pensar o porquê assim, qual a razão de ser assim, qual o fundamento de ser assim, qual a razão de você ter sempre fazendo assim. Por que o sistema é dessa forma? Por que você tem que fazer notificação? Por que você tem que mandar para que alguém faça a alegação final? É questionar o porquê. É uma criança que está vendo pela primeira vez e questionando o porquê. E nessa coordenação de modernização, fica pela parte de informática. E o primeiro projeto que a gente já desenvolve, e ontem na nossa reunião com as seccionais eu falei que começava 28 de abril, e na hora do almoço eu já recebi uma ligação que a gente começa a desenvolver agora, dia 8 de abril, a gente já está fazendo um sistema que ele é simplesmente um fazedor de peças. Ele é uma fábrica de peças do processo disciplinar. Ele é um facilitador para você, ele é o programa seu de declaração de imposto de renda. Ele é um teu sistema que você vai preencher campos e o sistema vai fazer peças. O teu sistema vai auxiliar que você não erre no seu processo disciplinar. Ele vai trazer fase a fase. Então, é o seguinte, você tem um processo a instaurar que você tem que fazer a portaria. A portaria você vai aparecer alguns campos para preencher, como nome e matrícula do servidor que vai fazer, vai colocar quem é o presidente, quem são os membros. Quando colocar gravar, ele gera a peça automaticamente, junta no CGPAD, imprime, junta no seu sistema e a peça está pronta. Você encaminha para o acusado a peça via WhatsApp, via e-mail, via a forma, imprime para entregar pessoalmente. Você vai fazer a notificação prévia do acusado, vai ter os campos para você preencher. Você não precisa mais copiar e colar o seu modelo. Ele já puxa os dados do processo, ele traz os dados e ele vai começar a te ajudar. Se você não notificou o acusado, você não consegue citá-lo. Se for citar e faltar alguém, você vai ter que fazer o termo de exclusão dele do processo. Você fez a citação, a indiciação vai abrir o campo para que você faça a indiciação e pergunte quem fez, você vai clicar. O que fez, você vai ter que descrever. Qual dispositivo infringiu, vai abrir não o texto da lei, mas o artigo e seus incisos para você clicar em qual colocou.
E obrigatoriamente quais as provas que você cita ele vai buscar dentro do processo. Você automatiza o processo, evitando assim erros e evitando que você tenha que ficar. Faz no Word, copia, manda para o CGEUPAD, manda para a autoridade instauradora, manda para não sei aonde, manda para o SEI e manda para o acusado. É para facilitar. E esse sistema vai trazer para a gente, isso em 2020, quando ele estiver totalmente finalizado o sistema de inteligência artificial, em que ele faz a leitura das peças e aquele tagamento, aquele banco de jurisprudência vai poder auxiliar a comissão a fazer o seu PAD. Então, se ele falar, o cara está sendo acusado porque ele tem acumulação ilegal de cargos de médico mais de 60 horas. O acusado vai falar, isso não cabe porque o STJ já entendeu. O sistema vai fazer a leitura e vai sugerir para a comissão um texto. A comissão pode acatar ou não, é livre, ela é independente. Ela acata ou não aquela sugestão. Se ela não acata, a gente vai criar um gerenciamento de riscos. Tantos casos que ela não acatou o posicionamento, acende uma luz para a autoridade instauradora, para o órgão central de correção, para poder analisar, para poder verificar melhor aquele processo, se está de acordo ou não. Pode ser que ele não acatou corretamente ou acatou erroneamente para aquele caso. Mas o sistema vai auxiliar. Aí vocês vão falar, isso é impossível. Não tem sistema que faça isso, é muito complexo. É mais fácil do que a gente imagina. No sistema de ouvidoria, há 1 ano e meio a gente já tem isso. A ferramenta, o cidadão escreve livremente o texto, e é pior porque ele escreve livremente para a gente taguear, para saber, não, você, VC, V, velho, tudo é a mesma coisa. E para ele fazer a leitura, ele faz a leitura e verifica se teve um caso semelhante e ele apresenta a resposta para o cidadão. E apresenta também para o auditor. Isso já funciona há mais de 1 ano e meio. E a gente quer fazer a mesma coisa para o processo disciplinar. Qual é o nosso problema? Que a gente não tem a base de conhecimento. Porque todo o nosso processo é tão sigiloso, tão sigiloso, tão sigiloso, que a gente não sabe como é que é julgado o processo de acumulação ilegal de cargo em um lugar, em outro, em outro, em outro. A gente não conseguiu consolidar. Então, esse é o EPAD. Isso começa agora, de 8 de abril. A gente está querendo, em junho, já soltar uma versão com algumas peças. Em outubro, outra versão. Em março, a versão final. É para facilitar. E vai facilitar para a gente muito mais, porque ele vai ser integrado com algumas ferramentas, como, por exemplo, o CGEUPAD, que é de alimentação obrigatória, ele já vai alimentar. E a gente está mudando também o nosso processo disciplinar. Lembra que eu falei da matriz? Na matriz de risco? Na matriz do que a gente tem que fazer, do que tem que provar? Quando a comissão recebe o processo, ele vai ter que fazer um planejamento. Aí vocês vão falar, todo mundo faz. Todo mundo faz uma ata de instalação já prevendo todos os seus atos, só que ele nunca cumpre. A gente pegou um sistema, a gente pegou da Microsoft o Project, a gente resolveu pegar o sistema que é da auditoria, que vai ser disponibilizado para todo o Poder Executivo Federal, que é o e-Audit. A gente está em teste. A comissão vai fazer o seu planejamento dentro do próprio sistema. Fase a fase, todo o seu planejamento, e encaminhar para a autoridade instauradora que vai aprovar aquele seu planejamento. E como que ele vai aprovar? Você tem a matriz, você vai verificar se aquela comissão não está enlouquecida. Você está tratando de superfaturamento, ele pede a folha de ponto do acusado, ele pede para fazer a perícia em outro lugar, ele nem leu o processo, ele chutou as coisas. Não, ele vai fazer o seu planejamento. E esse sistema consegue verificar, gerenciar também a carga de trabalho que você tem dentro da sua unidade. Então vamos supor que a Corregedoria da AGU tenha 40 advogados disponíveis para fazer parte. Você tem a lista dos 40 e quando você vai dando processos disciplinares para aquela pessoa, vai aparecendo a carga de trabalho. E com o planejamento que ele fez no sistema, você consegue verificar mês a mês se ele está sobrecarregado ou não de atividades. Quando que eu posso entregar um outro processo, quando que eu posso cobrar mais dele, quando que eu não posso cobrar dele. Essa é entre outras coisas que a gente está fazendo. Esse sistema integrado, seja o PAD, integrado ao e-Audit, integrado ao SEI, vai auxiliar para a gente para verificar força de trabalho. Além dessa força de trabalho,
o que a gente combinou com a comissão? Cara, você fez o planejamento, foi aprovado pela autoridade instauradora, você cumpriu o teu planejamento, o sistema mesmo vai dando se está verde, amarelo ou vermelho. Você cumpriu, você não precisa justificar pedindo prorrogação, recondução do processo. A prorrogação, recondução do processo é automática, você está dentro do seu planejamento. Já foi pré-ordenado, pré-debatida essa situação. Se você estiver fora do planejamento, você tem que justificar e fazer a readequação do seu planejamento estratégico, do seu planejamento de cada processo. Então a nossa visão não vai ser mais lendo o processo, vai ser peças que ele vai fazer, vai colocar no CGOPAD e fases do processo. Além disso, esse sistema exporta para um Power BI que você consegue verificar daqueles servidores quem cumpre prazo, quem não cumpre prazo, quem está com o processo parado, quem está com o processo andando, o que está acontecendo. Geralmente a gente acha que a solução é dar 10 processos para uma comissão. E a comissão fica com os 10 processos na mesma fase, parado. Estou aguardando prova, estou aguardando não sei o quê, estou aguardando diário, estou aguardando compartilhamento e toda vez o processo está parado. Então, se é a mesma comissão, alguma coisa está acontecendo. A gente consegue, com isso, sinalizações sobre o andamento do processo. Bom, além disso, a gente já lançou uma nova versão sobre o painel de corregedoria. Por quê? A gente soltou um painel de corregedoria com dados agregados do sistema de correção. Então tinha aquele número, são 670 servidores expulsos no ano de 2018. Tem não sei quantos mil processos em curso, não sei quantos prescritos. Tudo agregado. Eu não conseguia saber como é que era o Ministério da Saúde, eu não conseguia saber como é que era o Ministério da Fazenda, eu não conseguia saber como é que era o Ministério do Planejamento. Se alguém perguntasse, aquela corregedoria funciona bem? Eu falo, acho que sim, demite bastante, pune bastante, mas eu não sei, eu não tenho base. 240 mil, talvez não seja tão significativo como 10 em 1000. Eu tenho que saber o universo. E o que a gente fez? A gente está ainda desenvolvendo, mas já soltou a primeira versão que está aberta para qualquer cidadão. A gente não divulgou ainda, porque a gente queria falar ontem com as corregedorias. Você tem os dados agora por unidade, por corregedoria. Então eu consigo saber o Mourão, quantos processos ele tem a instaurar, quantos ele tem prescrito, quantos processos ele tem em andamento, quantas punições. Eu consigo verificar por ano, eu consigo verificar por fase do processo. E daí, sabe aquilo que eu falei, que a corregedoria antes fazia de ir lá para fazer inspeção correcional? Eu não faço mais, eu faço do meu gabinete aberto e olho para verificar a situação de cada processo. Daí ele vai chiar, meu processo não está parado, é que eu não alimentei o CGOPAD. Isso é sua obrigação legal, se você não alimentou, você está descumprindo norma e depois a gente faz um TAP para você arrumar. Mas eu estou com um problema. Como é que você vai saber tudo que entrou dentro do meu processo a instaurar? Como que você vai ter a base? Eu já tenho duas bases, que são as principais. A base de denúncia de cidadão, porque desde o ano passado, toda denúncia tem que ser registrada num sistema único, que é o EUV, administrado pela CGU, e mais, quando a ouvidoria encaminha para a corregedoria, ele já encaminha via sistema, EUV via CGOPAD, você tem inserido pelo EUV. Então você sabe toda a base de denúncia. E você tem uma outra fonte, agora, que vai ser do EALD, porque a Secretaria Federal de Controle vai mandar todas as demandas de apuração de responsabilidade EALD via CGOPAD. Com isso eu fecho 90% da entrada, e eu tenho 90% de certeza de que aquele conteúdo de processo a instaurar está correto. O restante, o que vai ser feito, depende da corregedoria da alimentação. E ela que vai estar vermelha, ela que vai estar verde, ela que vai estar amarela no painel, de acordo com a sua alimentação. A gente está dando as ferramentas para que o sistema seja alimentado de forma automatizada. Através do EPAD, ele faz ali, o próprio sistema já vai alimentando. Bom, temos o portal de corregedoria, que a gente está... foi feito um portal que tinha notícias, tinha nota técnica, tinha algumas coisas ali. Agora a gente mudou um pouco a cara do portal. Se alguém quiser olhar, www.corregedorias.gov.br. Ali você vai ter notícia do que está sendo feito, de eventos, decisões, de inovações, não só da CGU, mas de todo e qualquer órgão de correição. A única coisa que é proibida no portal de corregedoria, foto.
foto de pessoas. O portal de corregedorias, assim como o portal de ouvidoria, ele não pode ser para autopromoção. Ele tem que ser notícias, ele tem que ser interessante. Então é o seguinte, a Prefeitura de São Paulo aderiu ao programa de fortalecimento de correição. Cara, é a Prefeitura, não é fulano de tal corregedor que fez. A gente não quer, na verdade, a personalização, a gente quer que seja reconhecida a corregedoria, e é assim que a gente vai encaminhando o portal. A gente está nacionalizando o CGUPAD e o CGUPJ, ele está transformando o sistema também, mas isso só vai ficar pronto no final do ano. O CGUPAD e o CGUPJ como se fosse uma nuvem, como se fosse o seu e-mail para disponibilizar para estados e municípios para utilizar sem necessidade de instalar o sistema. Ele simplesmente é usuário com login e senha, como você é do Hotmail, do Outlook, entre outros. Ele fica hospedado na própria CGU. Além disso, a gente conheceu, eu acho que a maioria aqui conhece, para dar o crédito, o Manuel, que era corregedor do MDIC. Ele tinha um projeto muito interessante de corregedoria digital, que fazia acompanhamento principalmente de PGD, e a gente conheceu uma ferramenta que eles utilizavam. Eles não tinham tanto processo assim, então a utilização também não era tão grande, mas foi importante esse passo, que é uma ferramenta da Microsoft que faz gravação, o que é falado, ele é transcrito de forma imediata. Ele, através de ferramentas como o Skype, você faz uma audiência, ele reconhece rosto e fala, e ele vai transcrevendo o que a Jussara falou, o que a Cristiane falou, o que a Vládia falou, e vai transcrevendo o texto para a gente. A gente está comprando essa ferramenta, a gente consegue agora uma ferramenta gratuita, vai ser comprado mesmo em setembro, uma ferramenta de teste. E a nossa ideia com essa ferramenta é que a gente estimule os processos à distância. Que eu não preciso ficar trazendo um acusado para o pátio, o advogado para ver ele do escritório dele, ele acompanha, ele faz pergunta, ele questiona, ele vai atuar dentro do processo. A comissão vai fazer a ata, cada um na sua casa, em PGD. A comissão vai fazer o oitiva, um na Bahia, um em Pernambuco, outro em Brasília. É a gente maximizar a mão de obra e facilitar que não tenha que ficar alguém digitando, assinar termo. O próprio sistema já permite que você, com a gravação, com reconhecimento de voz e imagem, você saiba quem falou o que com autenticidade. Então, a gente está comprando essa ferramenta também para facilitar. Esse aqui é o sistema do EALD, que é a gestão de produtividade, que é o do planejamento que eu falei para vocês. E esse é o painel de corregedoria, que eu vou mostrar um videozinho, se a gente conseguir aqui. Eu esqueci de perguntar se tem YouTube aqui. Isso é o sistema de acompanhamento do painel, e daí a gente traz uma mudança também de paradigma. Não é mais a Corregedoria Geral da União que vai ficar fiscalizando sozinha de como está andando cada corregedoria, cada unidade. É qualquer cidadão, qualquer gestor, qualquer órgão, ele olha e vai verificar quantos processos tem, como está sendo feito, qual o tipo de irregularidade que mais acontece em determinado órgão, da onde está vindo, você vai verificar no mapa, você consegue verificar tipo de irregularidade por estado, perfil, entre outras coisas. Então a gente está trazendo maior transparência. Além dessa maior transparência, o que a gente está trazendo também a partir de 30 de janeiro? Os nossos processos disciplinares na corregedoria da CGU, os que são instaurados diretamente pela corregedoria da CGU, eles estão sendo preparados para, assim que terminar, irem para a transparência ativa. Assim como o relatório de auditoria, assim como os julgamentos da LAI. A gente orientou para que cada comissão já trabalhe no SEI, com um processo marcando qual deve ser restrito, qual pode ser publicizado, tão logo termine o processo disciplinar. Ele terminando, ele julgado o processo disciplinar, ele vai para a transparência ativa na sua íntegra, para que qualquer pessoa possa verificar como foi o julgamento, como foi o andamento daquele processo disciplinar. Já um enunciado dizendo que processo findo, não há restrição de acesso. Não há restrição de acesso, mas algumas peças continuam com restrição. Se tiver sigilo fiscal, sigilo bancário, se tiver laudo médico, ele continua restrito. A ideia é que a comissão fique a cargo de apontar quais as restrições. Então, logo termina, ele vai para a transparência ativa e a gente vai verificar como que aquela autoridade julgou determinado caso.
como que a comissão se comportou em determinado caso. Se a comissão ficou parada e não fez nenhum ato durante 6 meses, vai aparecer porque o último ato dela é em março e ela volta a atuar em setembro. Ou seja, é uma forma de controle, é uma forma de transparência, o melhor que existe, que é o controle social, que é o controle da sociedade. O controle não fica restrito à mão de poucas pessoas. Então, com isso, a gente tem uma ideia de que possa melhorar a qualidade dos nossos processos. Bom, a outra diretoria, que é a diretoria do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, são 3 coordenações, que é aquilo que existia antes na corregedoria da CGU como um todo. Agora ficou para uma diretoria com 3 coordenações gerais. É uma que recebe todas as denúncias, toda a entrada passa por ela, e ela vai analisar o que vai ser apurado pelo órgão central, o que vai ser apurado pelas seccionais que virarão setoriais. O que a gente caminha para o órgão e o que apura. Essa é a coordenação de admissibilidade correcional. E aquilo também que deve ser arquivado de imediato. O segundo, a coordenação geral de acompanhamento de processo, ele fica monitorando, através de painéis e outras atividades, o desempenho de cada corregedoria. Ele vai verificar, puxa, lá no Ministério da Economia tem 300 processos a instaurar, não estão andando os processos, o painel, as informações CGUPAD estão ruins, muitos processos estão sendo anulados, reintegrados. Ele sinaliza para outra coordenação, que é a promoção de integridade do SISCO, que é quem vai manter contato com todo o sistema de correição. E ele vai manter o contato com a ideia do quê? De estudar, de verificar onde melhorar. O que precisa? Precisa de gente, precisa de uma conversa com o gestor, precisa de um puxão de orelha, precisa de treinamento, precisa de material, precisa de ferramenta, precisa de estrutura. O que ele precisa? E se verificar que a questão é culposa, a gente tem a possibilidade de fazer um termo de ajustamento de conduta com esse setorial, para que ele permaneça no cargo, para que ele permaneça no mandato, dentro de um plano de trabalho de melhoria. Se ele não cumprir esse plano de trabalho de melhoria, daí entra o decreto 5480 novo, ele perde o mandato. Ah, é um caso doloso, perde o mandato. Ah, é um caso doloso, perdeu o mandato e responde a processo disciplinar. Então, efetivamente, o controle é de outra forma. A gente está dando mais autonomia para setoriais, a gente está dando mais instrumentos de gestão para setoriais, seccionais, né? Depois setoriais. Mas, em compensação, a gente está trazendo mais critérios para que ele mereça permanecer no campo. A outra área que a gente está trazendo, que é a diretoria de responsabilização de agentes públicos. Aquela primeira faz uma triagem do que é nosso, do que é de outra área. Vai para uma coordenação que ela vai verificar se é necessário abrir uma sindicância patrimonial, uma sindicância investigativa. E se for, ela faz a matriz que vai encaminhar para aquela coordenação de informações correicionais. E aqui, quando ela passa para a coordenação de informações correicionais, a gente muda o foco da nossa apuração. E essa é uma nova atuação. A gente sempre apurou fatos. Agora a gente está começando a apurar pessoas. A gente está juntando os fatos que foram trazidos por um relatório de auditoria, fatos que foram trazidos numa denúncia, e juntando, fazendo uma pesquisa sobre toda a vida funcional daquela pessoa. Ah, ele está sendo acusado porque ele foi desidioso, ou ele foi, não cumpriu norma na fiscalização de um contrato de uma concessão pública. Só que ele tem aquela denúncia daquela concessão, ele tem outra denúncia de outra concessão, ele tem outra denúncia de outra concessão. A gente está juntando informações para verificar se aquela forma, daquela denúncia, daquele relatório de auditoria não é a forma de agir, a maneira de agir. Nossas sindicâncias patrimoniais, a gente não está fazendo mais só sindicância patrimonial. A gente está pegando a sindicância patrimonial e juntando com relatórios de auditoria, com denúncia, com relatórios do TCU, com apontamentos de irregularidade, e juntando para verificar se quando ele teve um possível ganho patrimonial, não tinha nenhum ato que tenha sido aparentemente lesivo à administração pública. Causa e efeito. E juntando as informações. Porque se você for instaurar de forma estanque, a chance de dar errado é enorme. Ele arranja uma justificativa.
fui induzido a erro pelo meu subordinado, eu estava cheio de trabalho, não tinha estrutura para poder fiscalizar o contrato, eu não tenho gente, não tinha dinheiro, esse período eu estava mal. Ele arranja uma desculpa. Só que se você juntar fatos, juntar o histórico, você vai verificar que todo o histórico dele é dessa forma. A gente está utilizando uma ferramenta desenvolvida lá na CGU, em que ele faz uma leitura de texto automático, e ele vai juntando informações. Então, a gente começou a fazer isso com denúncia, lá na ouvidoria. Um cidadão vinha e falava o seguinte: fulano de tal recebeu Bolsa Família indevida. Fulano de tal recebeu Bolsa Família indevida. Para você chegar na investigação do que é, quando você passava nesse sistema, que é uma ferramenta com blockchain, ele cruza todas as informações que estão na internet, em redes sociais e também em sistemas do governo. Ele puxa aquela pessoa que recebeu Bolsa Família, aonde mora, vizinho de quem, qual a relação com o prefeito, se ele tem algum vínculo público, ele vai incrementando a sua denúncia, para que quando você vá apurar, você tenha muito mais base. É o que a gente está fazendo hoje na corregedoria. Fulano de tal foi denunciado porque recebeu propina. Então vamos puxar. Daí você descobre que, de repente, a sobrinha dele é sócia da empresa, que foi subcontratada pela empresa de não sei quem, e ela é sócia de um outro empreendimento com a filha do cara, como um caso que aconteceu. Daí você consegue entender que aquela variação patrimonial não foi por acaso. Ao mesmo tempo foi subcontratada aquela empresa, ao mesmo tempo foi repassado o dinheiro para aquela subempresa, para aquela subcontratada, e daí sim o enriquecimento. Ou seja, coisas que até você poderia fazer, mas demoraria muito para mastigar, muito para poder trabalhar, o sistema faz em minutos e traz para você todo o nexo para a gente apurar. A gente está trabalhando com isso. Bom, a outra área é de responsabilização de entes privados, que a gente tem a questão do PA, que foi trazido pela Lei Anticorrupção. A gente está trazendo o Decreto 5480, o novo, que isso é atividade exclusiva de corregedoria, para que as corregedorias fiquem responsáveis pelos PAs. A unidade administrativa sabe muito bem aplicar a advertência, sabe muito bem aplicar a suspensão de um produto que não foi entregue dentro do prazo, de alguém que não cumpriu o contratado, mas casos de suborno, de corrupção, não é fácil. A apuração é mais complexo. A gente criou essa área e atua da mesma forma de responsabilização de pessoas. Ela faz a matriz, encaminha para essa área, a gente junta, a gente verifica e atua. O que a gente está trazendo de diferente nessa área agora de responsabilização de pessoas jurídicas? A gente está sendo mais audacioso, está sendo mais, diria assim, de alguma forma para que a empresa saiba que ela pode realmente ser responsabilizada. A gente está entrando em responsabilização de outros tipos, não só de corrupção, porque trouxe para a gente a lei, o decreto. Então a gente pode abrir processo de responsabilização pela questão da Lei Rouanet. A gente pode abrir processo por responsabilização de outras leis individualizadas que tragam punição, tragam pena de multa. Então a gente está abrindo essa semana 10 processos pela fraude da Lei Rouanet com pessoas jurídicas altamente conhecidas, que foi o objeto da operação lá em São Paulo, e empresas que não precisavam fazer o que fizeram, mas contratavam o show do Skank para sua festa de final de ano, pago pela Lei Rouanet. Empresas no escritório de advocacia grande que contratavam um show para o seu escritório no final do ano. Uma empresa que comemorou 70 anos no Brasil, fechou o Teatro São Paulo em São Paulo e contratou o maestro João Carlos Martins para tocar via Lei Rouanet. A multa é pequena, mas eles têm que ser arranhados. E é aí que a gente está atuando. E a gente está atuando também com uma visão mais também de auxílio ao gestor. Porque a gente está com uma celeuma, com um problema grande. Primeiro porque a lei anticorrupção teve o seu primeiro impacto, o primeiro teste já na Lava Jato. E daí na Lava Jato foi todo mundo batendo cabeça, porque como vão fazer, só grandes empreiteiros estão delatando, estão em acordo. E é uma crise danada para o pessoal que faz o PA, porque eu falo para eles, olha, o nosso objetivo no processo de responsabilização é que a gente seja tão duro, tão rigoroso, que ele corra da gente e vá fazer o acordo de leniência.
A nossa meta é 0 de multa. Só que agora a gente pega outras empresas que não necessariamente estão disponíveis ou foram pegos pela Lava Jato. E a gente tem que dar um resultado. E eu vou contar um caso para vocês. Tinha uma empresa com um contrato de 10 bi com uma empresa estatal no Brasil. Essa empresa estava respondendo a pá, a comissão pediu a sua punição, só que ela não fixou o valor de multa. Ela falou que a multa poderia variar entre 75 milhões e 750 milhões. Ou seja, uma líquida, não poderia aplicar multa. E a empresa falou o seguinte, não vou fazer acordo. O que ela fez? Ela repassou seus 10 bi de contrato, ela fez uma cisão com a sua empresa e repassou para essa outra empresa constituída. Essa outra empresa constituída, o local de funcionamento dela é no mesmo lugar da empresa mãe. A empresa que está respondendo pá tem 4 empregados hoje. Não tem contrato nenhum. Adianta continuar fazendo pá em relação só a ela? A gente colocou a outra empresa também. E daí o pior, ela veio cobrar passados de nota fiscal. Eu quero meus... ela tem 250 milhões de reais para receber do governo. Ela falou assim, eu quero receber. A gente falou, não. A gente soltou uma cautelar, isso já há 21 dias, e não caiu, por incrível que pareça. Suspendendo o pagamento. Qualquer pagamento daquele contrato ou de qualquer outro para aquela empresa por fraude contra credores durante o processo. A empresa está indignada, ela vai todo dia lá falando que quer receber, que ela é lista. Eu falei, cara, você pode ser super lista, mas você pagou propina, tem comprovado que pagou 8 milhões, você desfez a empresa. Ela falou, mas a matriz não entende isso. Eu falei, a matriz devia entrar aqui e acabar com vocês, se ela for séria, porque como é que você paga 8 milhões e vai dizer, não, a minha empresa é idônea? Então, esse tipo de atuação junto ao gestor, a gente poderia simplesmente falar, gestor, se vira. Mas não, todos os processos que estavam voltando para a responsabilização, a gente está nessa parte também. Se vai continuar o pagamento ou não. Se vai conceder a cautelar, porque a própria lei fala de sobrestar os atos do contrato enquanto durar o par. Essa área também faz a gestão do SEIS e CNEP e a questão da lei anticorrupção. Aqui são alguns cursos que são dados. E uma outra coisa que daí até na época da crise já era assim, depois a CGU mudou de pagamento de JEC, a gente não está mais recebendo JEC. Todos os cursos da CGU serão obrigatoriamente gratuitos. E essa é junho, setembro, junho Rio de Janeiro, julho Salvador, agosto Brasília, setembro Campo Grande, outubro Florianópolis, novembro Manaus, dezembro Teresina. A gente está fazendo também, lançou há 2 semanas atrás, um programa de fortalecimento das corregedorias, que é o PROCOR, em que a gente está criando uma rede nacional de corregedorias, em que participam ouvidorias gerais de Estado, ouvidorias gerais de município, corregedorias gerais de Estados, corregedorias gerais de municípios, corregedorias de outros entes, de outros poderes da União, para a gente conversar, trocar boas experiências, trocar boas práticas sobre corregedoria, trabalhar com disponibilização de ferramenta, disponibilização de sistema, troca de informações. Por exemplo, a gente consegue o compartilhamento dos casos da Lava Jato. O município de São Paulo não consegue. Então, a corregedoria vai ser esse instrumento de pegar e encaminhar para a corregedoria do município para que ela possa apurar as condutas que foram feitas lá. A gente, na verdade, está querendo fortalecer o sistema correcional como um todo no país. E esse é o programa. Ontem foi assinado pela Prefeitura de São Paulo, o Estado do Mato Grosso do Sul, Estado de Pernambuco, Estado da Bahia, já aderiram ao programa. A primeira reunião vai ser dia 7 de maio. Um outro ponto que eu queria conversar com vocês, que eu pulei propositalmente, tendo em vista o perfil de vocês, e depois abrir para perguntas, para discussão, é a questão da responsabilização de agentes. Eu falei que talvez o grande problema hoje é a burocratização do processo. A gente trouxe ferramentas para poder facilitar, ferramentas de internet, ferramentas de TI, mas isso não é o suficiente. Nosso processo vai continuar da forma como está burocrático, ouvindo 50 pessoas, 70 pessoas. Eu falei o seguinte, se eu respondesse a um processo, eu ia pedir para ouvir uma cola. Por quê? Porque uma cola conhece do fato.
e quero ver a comissão ir lá numa cola para poder escutar algo e vou falar, ele é indispensável para minha defesa. Eu fiz um negócio com ele que me passou dinheiro. E é um contrato lícito, prova que não foi. Ou seja, o cara começa a pensar e começa a falar, quero falar com o Papa, com o presidente, entre outros, trazendo dificuldades para a comissão. A gente fez um grupo de trabalho, que a gente está terminando uma discussão de criar um código de responsabilização de agente público. Retirar, e essa é a questão de pensar, não é fora da caixinha, sem caixinha, todo mundo fala em reforma ou revisão da Lei 8.112. Quando a gente fala em revisão da Lei 8.112, a gente já pensa em tudo que é reforma, ele é encaixotada, você tem padrões. Você vai reformar a sua casa, já tem um alicerce, você não pode derrubar um alicerce. Você tem um padrão de construção, um encanamento, fica muito mais caro e muito mais difícil fazer remendos. A gente falou o seguinte, olha, e está capitaneando por aquele grupo de modernização. A gente quer alguma coisa que seja inovadora, alguma coisa que seja nova, um novo código. E foi proposto, e a gente está discutindo artigo por artigo para depois passar e tornar público. Eu espero que semana que vem a gente já tenha terminado. O que a gente buscou nesse código? Tirar a responsabilização disciplinar do âmbito penal para passar para o âmbito civil. No âmbito penal, o que está em jogo é o direito de ir e vir de uma pessoa. É o direito de locomoção. No âmbito civil, são direitos disponíveis. No processo disciplinar, o que está em jogo é uma relação empregatícia. E a gente é tão rigoroso para falar se a pessoa continua no emprego ou não. A gente sempre, principalmente quem é da AGU, quem é advogado da União, sempre criticou muito a Justiça do Trabalho por ser garantidora. Não, ali qualquer caso cai, é difícil você reverter. Tá, no processo seletista, o pessoal consegue aplicar uma pena de advertência em 5 dias. Para a Lei 8.112, quem consegue aplicar em menos de 1 ano? Não consegue. A EBC estava conversando com o Valdir João, o cara ficou sabendo de alguma coisa que foi feita errada, ele é notificado e fala, ó, que você recebeu uma advertência. Se é da 8.112, vai para o chefe fica sabendo, encaminha para a autoridade instauradora, que vai fazer um juízo de admissibilidade, vai chamar uma comissão composta por 3 servidores estáveis, notificá-lo, dar prazo para ele conhecer do processo, perguntar se ele quer produzir provas, fazer uma indiciação, citá-lo, dar 20 dias para ele apresentar a defesa escrita, se ele não apresentar, você nomeia o defensor dativo para fazer um PAD. E daí o que ele fez? Ele descumpriu o nome, ele tratou mal o chefe, ele não veio de uniforme, ele não veio vestido adequadamente, ele apareceu embriagado no trabalho, e daí você fala, não é possível que eu tenho que conviver 1 ano, e provavelmente vai prescrever aquele processo. E daí você vai ver na Justiça do Trabalho, que é sempre muito mais garantidor, em 5 dias o cara está advertido. A situação é tão grave, que a gente não consegue aplicar a advertência, que a gente criou um TAC. Ó, amigo, assina aí o TAC, é melhor para você não vai responder a um PAD. Melhor para ele não, melhor para a administração, que não tem que abrir um processo disciplinar, juiz de admissibilidade. E pior, conclui o processo, a comissão tem que fazer um relatório final ainda contundente para encaminhar para uma autoridade julgadora, que muitas vezes é mandar restaurar dizendo que não apurou direito os fatos. Ou não foi assegurada ampla defesa. E assim, não tem cabimento. Outra coisa que a Corregedoria não aprendeu a fazer, dano ao erário, apontar dano. Todo mundo hoje, no governo, está se vendendo por benefício que traz para a administração pública. Então a auditoria faz uma auditoria nos benefícios da Previdência e manda cancelar não sei quantos mil benefícios. E fala, estou trazendo um benefício de 3 bi para os cofres públicos. A empresa assina um acordo de leniência e fala o seguinte, estou trazendo 1,5 bi para os cofres públicos. E a Corregedoria está trazendo o quê? Demitindo 5, daí alguém falou o seguinte, não, vou ver quanto que esse cara ia receber até o final da vida e falar que esse é o benefício. Não, gente, esse não é o benefício.
É quanto que na sua atuação você está trazendo de retorno. É que a corregedoria se preocupe também com quanto, com o valor do prejuízo, para que possa efetivamente ser cobrado. Afinal de contas, no PAD a gente faz. Por que no PAD a gente não faria? Se o prejuízo é numa obra, se é numa construção, que você tem valor, você sabe o valor do sobrepreço, você tem medo, você não fala. Você simplesmente fala, ele cometeu o valimento do cargo para lograr proveito de outrem. Tendo em vista que o preço foi superfaturado, você não entra no mérito. Essa é uma outra coisa a ser pensada. E o que a gente está trazendo nesse Código de Responsabilização de Agentes Públicos? Primeiro, acabar, pelo amor de Deus, com esse negócio de comissão com 3 servidores estáveis. É muita gente para fazer um processo de advertência. É muita gente para fazer um processo, para conduzir um processo de menor potencial. Não tem porquê. A gente está trazendo que pode ser feito por comissão, pode ser feito por servidores e pode ser conduzido também pela unidade correcional. Quem é corregedoria, assim como a polícia, a delegacia de polícia, ela faz a unidade. Não precisa efetivamente designar alguém para poder conduzir, para poder fazer um processo. Ele é conduzido pela área de instrução, a área não sei o que vai fazendo o processo. Uma outra coisa, a gente está aumentando o poder transacional. A possibilidade de não apurar mediante reparação do dano. E aí a questão sempre, reparação do dano, penas alternativas, até mesmo porque daqui a pouco, não tendo concurso público, a gente não vai ter mais servidor, nem para fazer parte, nem para responder. Daqui a pouco o gestor vai falar, pelo amor de Deus, o cara cometeu, ele é ruim, mas eu preciso de alguém ruim. Ele é ruim, eu não aguento ele, mas eu preciso dele. Deixa ele aí trabalhando, porque eu preciso que alguém sente nessa cadeira. Então, para evitar isso, a gente precisa de algumas formas mais alternativas de solução de conflito. E esse é o objetivo da nossa reforma. É trazer instrumentos mais novos, de delação premiada, de benefício para alguém que denuncia e traga o retorno, de delação espontânea, trazer benefícios de que você faz uma acusação numa fase e ele vem ali, ele contesta os pontos alegados, o que foi em conteste ele já se torna verdade. Ele é responsável pela produção de provas, cada um é responsável pela sua parte de produção de provas, salvo se for de interesse público, preclusão, entre outras coisas que está sendo previsto, e depois que a gente fechar, porque assim, eu falei para o pessoal pensar sem caixinha. Eles já colocaram agente infiltrado. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Agente infiltrado mediante remuneração. Eu falei, pelo amor de Deus. Imagina a polícia, você pega alguém da CGU para poder ser um agente infiltrado lá, para poder traficar droga. Eu falei, pelo amor de Deus, um cara desse vai ser morto, vai... Não tem traquejo nenhum. E pior, teve gente que falou, puxa, se tiver eu quero ser. E a justificativa foi a pior, Cris. Foi porque eu falei, ninguém mais daqui vai receber JEC. Ele falou, como eu não estou recebendo JEC, eu quero ser agente infiltrado para ganhar algum dinheiro. Ele falou assim, nem o denunciante pago ainda está claro no direito brasileiro, quanto mais o agente infiltrado. Então a gente está terminando essa questão do código, e até mesmo para a gente trazer algumas questões que ainda são emblemáticas. Seletista ser responsabilizado pela mesma forma, um código de responsabilização de agentes públicos e não mais CLT e 8.112, ignorar, 8.112 e CLT são regras de trabalho, não responsabilização de agentes. Outra coisa é colocar o pessoal com contrato especial de trabalho. A gente não pode que um dirigente, réu confesso, que informa que pegou propina, que pagou propina, a única pena que ele pode levar é uma censura, porque ele já rescindiu o contrato de trabalho especial e não é alcançado o direito disciplinar. Não tem como. Isso é desmoralização da corregedoria, você fazer um processo contra um dirigente da Petrobras que não tem vínculo algum e o cara sair limpo pela corregedoria. Não sei quantas condenações penais, réu confesso, e a corregedoria fala, não posso fazer nada com ele. E o pior, esse caso da Petrobras, provavelmente ele não volta para um cargo público, mas quantos outros dirigentes estatais cometeram, não se tornaram conhecidos e voltam para uma outra estatal para fazer a mesma coisa. E a corregedoria fica impedida de atuar, por não existir contrato de trabalho. Isso é um contrato especial.
Então, essa seremos, se alguém tiver alguma ideia, alguma sugestão, pode repassar para a gente. E esse é o nosso contato. O telefone que está errado, que é o 2020-7501. Qualquer coisa eu estou à disposição. Podem procurar a gente se precisar de apoio, se precisar de curso, se precisar de orientação, se precisar de um ombro para chorar. Também é bom. Se quiser reclamar, trabalhei 6 anos na ouvidoria, estou acostumado com isso, então não tem problema. Reclamação, sugestão, denúncia. Se for denúncia, eu vou receber, vou ter que mandar para o EUV, para a ouvidoria, tendo em vista que o decreto não permite mais que a corregedoria receba denúncia. Então, efetivamente, esse é o caminho. Queria agradecer a oportunidade, desculpe o tempo e eu me alongar sem falar. Obrigado, gente.